blá, 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 blá. E vocês que têm adolescentes e estão pensando, meu Deus do céu, o que aconteceu com a minha filhinha fofinha, tão bonitinha, virou um monstro. E o meu filho tá crescendo, ele não para de comer, abre a geladeira, tá sempre com fome. E aí, será que você já pensou em, meu Deus do céu, o que está acontecendo com meu filho? Eu não sinto mais conectado com ele. Ou de repente você já falou isso. Esse episódio é para você. Você que é pai de um pré-adolescente, de um adolescente que está vivendo no olho do furacão, ou então está prestes a ir para a faculdade, fica aqui com a gente, porque hoje a gente tem convidadas assim de peso, elas vão trazer muito conhecimento, a gente vai fazer um bate-papo maravilhoso. Eu sou a Fernanda Li, do perfil Filosofia Positiva Oficial, e hoje eu estou com as psicólogas Cláudia Oliveira, Carol Campos e a estagiária em psicologia Bruna Arjona. E eu vou passar para a Cláudia para ela se apresentar brevemente. E, Cláudia, depois que você se apresentar, falar um pouquinho sobre o que você faz, o que você é apaixonada por fazer, conta para a gente quais são as reclamações que você escuta no consultório. Legal. Nossa, é um prazer estar aqui. Eu sou a Cláudia Oliveira, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, educadora parental, né? E o que é a paixão aí na minha vida é atender aos adolescentes, aos pais, aos adultos, né, em saúde mental. Então, é isso que eu faço aqui na clínica, né? Tenho uma longa história aí também de uma vida em empresas, em recursos humanos, mas o que me apaixona mesmo é estar aqui na clínica, né? Já tem um bom tempo que eu faço essa caminhada. Então, respondendo diretamente, assim, pergunta muito comum: meu Deus do céu, cadê aquele meu filho que era tão doce, tão carinhoso, tão pertinho da mamãe, e agora ele não quer mais, e eu não consigo mais conversar, e aí parece que eu falo outra língua, e não é a língua dele, e eu estou me sentindo desconectada. Como é que eu faço, Cláudia, para poder estar junto? Né? Eu falo A, ele entende C, ele fala C, eu entendo Z, e isso está me angustiando, e parece que a adolescência, eu não reconheço a adolescência do tempo de hoje. Porque na minha época era assim, Essa é a assim. pior coisa que os pais podem falar. E ainda falar para o filho. É, Não, pode e até falar as, para o psicólogo, gente, mas para o filho não é, fala isso. Que é aí que ele vai fechar mais ainda o ouvido, porque aí o gap, a distância das gerações fica gigantesco. O seu filho vai pensar, nossa, você tem 150 anos, né? E é verdade, os pais estão chocados, né? Mas Sabe o que que eles falam tu aqui vem para mim, como... os meus adolescentes? Eles falam assim, ai, sabe o que eu tenho vontade de falar para minha mãe quando ela fala assim? Porque na minha época, eu tenho vontade de falar assim, ai, coitada, mãe, pena que você viveu isso, eu não vivi. Aí tem uns mais ousados que falam assim, ah, o problema é seu, eu não tenho isso, né? Então, É coitados, quando verdade. eles falam isso, parece que cai uma cortina, e a partir de então, aqueles adolescentes falam, putz, lá vem aquela palestra. É Hum. né, a conversa palestra que os pais gostam de. Porque na minha época, e o adolescente fala, ok, que pena, sinto muito. Na minha época não é assim, né? E aí a sensação de choque fica maior ainda, fica mais intensa, e os pais vão, no desespero, tentar recuperar essa distância gigante que criou da sua época para a época atual, e os pais concorrendo atrás do prejuízo, se perdendo o fôlego. Sim. E E hoje a gente vai achando, conversar sobre isso, né? Como é que a gente vai alcançar sem perder o fôlego? Como é que a gente vai caminhar do lado do adolescente sem perder o fôlego? Então, o papo de hoje vai ser bom. e eu acho interessante porque, pegando esse exemplo do na minha época, quando os pais abordam essa frase, o filho tem uma reação, inclusive, quase que corpórea também. Ele se sente tão irritado com isso que ele demonstra de diversas formas. Ou ele não escuta, ou ele pega o celular ou assim, até se porta de uma forma um pouco agressiva. E aí isso ressoa para os pais como uma falta de educação, uma falta de respeito, e que impede os pais de verem que eles causaram uma reação. É como se eles não fossem a ação que gerou isso nos filhos. Essa frase, por exemplo, na minha época, causa uma reação.
Então, talvez não seja o seu filho é mal educado, grosso, agressivo, não é nada disso, não. Você fez um gatilho, essa frase é muito típica, que causou nesse jovem. Então, eu acho interessante a gente poder pensar que talvez não seja muito também, eu estou falando sobre o adolescente, eu também estou falando sobre mim como pai, como mãe, que causo nele um comportamento irritativo, agressivo, né? Mas, assim, poucos pais têm essa análise de dizer assim, eu acho que quando eu falo isso, o meu filho se comporta assim. É como se o meu filho se comportasse assim, independente de qualquer coisa. E às vezes não, né? Às vezes, quando chega para a terapia, eu vejo aquele adolescente doce, criativo, alegre, que escuta e que ele não se comporta. Mas por quê? Porque aqui tem uma escuta muito ativa dele. Eu não estou falando, eu não estou dando palestra para o jovem, né? Então, eu gostaria de dar essa dica, assim, E qual sabe o que que é o mais comportamento? interessante, Cláudia? Às vezes, eu não acho que os pais falam isso na intenção de distanciar do adolescente. Eles falam isso ao contrário, né? Com a intenção de, olha, gente, eu também fui adolescente. E na minha época foi isso que aconteceu. Mas não tem coisa pior para criar conexão do adolescente do que você voltar há 30 anos atrás e falar o que aconteceu na sua época. Então, existem outras maneiras da gente se conectar sem falar na minha época. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, de que linguagem usar. Eu acho, só para fechar, eu acho interessante que contar sobre a minha época traz aproximação. Mas falar que na minha época não era assim, e portanto você deveria, porque eu sofri pra caramba, porque eu andava a pé, esse na minha época desagrega. Mas quando eu trago na minha época como uma história interessante para contar uma curiosidade, aí faz todo sentido, né? Eu vou deixar esse assunto aqui anotado para a gente voltar e minuciar, porque eu quero escutar Tá de bom, vocês três a apresentação. Vamos passar para a Carol Campos? vamos lá. Oi, gente. Fernanda, obrigada por, por esse papo, né? É um prazer estar aqui. Eu sou Carol, sou psicóloga clínica aqui em São José dos Campos, né? A nossa clínica é em São José, estado de São Paulo. Trabalho com crianças e adolescentes, é o meu grande foco. Atendo adultos também, mas o meu grande foco aí, aonde o coração fica bem quentinho, é no atendimento infanto-juvenil, fazendo, né, um trabalho também de psicoeducação parental, e muito com orientação profissional de principalmente para os adolescentes em fase aí pré-vestibular, é algo que é apaixonante, né? E de arrancar os E cabelos também. também, Porque, também. nossa, Inclusive, é a fase, é tenso. é de arrancar os cabelos para o nosso trabalho e a fase pessoal, né? Que estou vivendo é essa, então é tudo, é uma mistura, mas é muito bom. E eu acho que esse papo ele tem muito a agregar aos pais ou profissionais, não necessariamente só pais, tem muitos profissionais que atendem ao público adolescente que também tem essa dificuldade, também precisam dessas orientações, também precisam de ajuda. E eu acho que esse papo vem justamente para isso, né? Quando a gente está falando aqui dessa conexão, dessa dificuldade, a gente vê a dificuldade dos dois lados, né? Tem a dificuldade dos pais, mas a gente também ouve os nossos adolescentes aqui. Eles às vezes falam, Carol, eu juro, eu tento, mas a minha mãe é muito chata, né? Eu Olha, tento. eu vou anotar aqui porque a gente quer a definição do que é chato, para a gente ficar ligado e não fazer esse mesmo tipo de problema. Eu sou mãe de 2 adolescentes, então eu quero essas dicas. Eu vou pegar papel e caneta, mas eu vou deixar aqui, ó. Depois a gente vai definir o que faz uma mãe e um pai chato. Exatamente. E aí a gente traz dessa escuta que a gente tem dos
adolescentes que estão aqui no dia a dia. E, claro, a gente sabe que isso é de acordo com o filtro mental deles, com a vivência deles, mas que se a gente, que é mãe, conseguir sentar naquele lugar dele, a gente consegue também adequar algumas coisas e falar, putz, mas para que eu fui falar aquilo? Né? Existe uma diferença muito grande da pergunta ser feita na hora certa, no tom certo, ou da fala ser feita na hora certa, num tom certo, para distanciar entre uma mãe chata pra caramba, né? Mãe que está ali, que está mostrando, se tá se mostrando presente, que se importa. Então, a comunicação, ela requer essas sutilezas e a gente precisa olhar para a gente, e é muito difícil, principalmente quando a gente tem naquela postura de é porque eu mando e você obedece, a postura hierárquica. É isso, vou deixar a Bruna se apresentar e a gente continua. Vamos lá, Bruna. Gente, a Bruna tem 22 anos. Ela está Sim, terminando a adolescência. Olha que honra. Espero que você não esteja assustada com a gente. Esteja aqui imagina, é um sentindo. prazer estar aqui com vocês, profissionais tão competentes e que eu admiro, né? E assim, eu sou estudante de psicologia, eu estou no último ano de psicologia, e assim, eu tenho 22 aninhos, então assim, tô saindo da fase de adolescência, entrando na fase de adulto, né? E assim, eu vejo vocês falando sobre adolescência, acompanho a adolescência simples aqui com as meninas, faço parte disso, e é muito engraçado, porque como eu me encontro nessa adolescência para vida adulta, eu vejo muito a minha mãe e falo, coitada, né? Coitada de tudo que ela passou comigo na adolescência. E assim, eu também me vejo muito no lugar hoje em dia de ajudar minha mãe a lidar agora com a adolescência do meu irmão. E aí vai caindo a minha ficha de tipo, Bruna do céu, Que que idade ele tem? trabalho que você dava. O meu irmão agora tem 18. Ah, tá. E assim, é muito engraçado se colocar nesse lugar agora de mãe, não é assim, pensa no lado dele também. Ou então eu tenho que ir lá bater na porta, tipo, ó, pensa na mãe também, né? Então, assim, é muito legal estar nesse lugar. E aí eu falo assim, né, que na adolescência simples com as meninas, eu trago esse lado jovem, esse outro olhar, né? Então, que eu puder agregar aqui com esse olhar mais de quase adolescente, né, saindo da adolescência, estamos aí. A Nossa, Bruna está atravessando o túnel ali, ela É, saiu, aí de vez em quando ela dá uma olhadinha para trás, né? exatamente, exatamente. bom, bem-vinda à fase adulta. E que bom que você está Obrigada. sendo bem guiada aí pelas suas mentoras Cláudia e Carol. E está Sim, recebendo muito treinamento, né? Formal da faculdade e de vida, muito, colocando já em muito mesmo. prática, né? Como estagiária. Então, assim, já está começando sua fase adulta muito, muito bem. Com certeza. Eu vejo que, assim, eu sou mãe de 2 adolescentes, gente. Minha filha tem 15, meu filho tem 17, e a grande notícia que a gente recebeu algumas semanas atrás é que meu filho entrou na faculdade que ele queria. E aqui nos Estados Unidos, o ano letivo começa em agosto. Só que você, dependendo das suas notas, do seu currículo, do seu interesse, se você vai visitar as universidades, enfim, você consegue fazer a aplicação antecipada. Não tem garantia. Depende, assim, é um currículo que eles olham para o todo do adolescente, eles não olham só a nota. E eu amo isso aqui nos Estados Unidos, porque faz o aluno não sentir que é uma falha, uma perda, um desastre, porque não tirou uma boa nota em biologia, né? Você não tem facilidade em tudo na vida. Eu, pelo menos, não tinha. Eu não conheço alguém que... talvez eu conheça algumas pessoas, mas a pressão é tão grande para se dar bem em tudo, que aquilo que a gente não tem facilidade, a gente tem que correr atrás com um pouco mais de esforço.
E ele recebeu a notícia e ele tá animadíssimo para ir. Então eu tô sentindo assim, ele vai morar do outro lado da costa dos Estados Unidos. Mas eu tô sentindo assim, gente, meu filho vai sair de casa. Ele vai levar aquilo que ele aprendeu nos anos que a gente passou juntos. Os bons tempos e os tempos ruins, tudo valeu, né? Mas se ele tropeçar, ele vai saber se levantar, vai sacudir a poeira e vai continuar. Ele vai saber administrar o seu próprio dinheiro, ele vai saber conduzir uma conversa, ele vai saber ter limite. Por quê? Porque ele está fazendo tudo isso em casa, a gente vê como ele navega. Além disso, Cláudia, Carol, ele está dirigindo. Ai, Jesus, ainda dirigir cedo ainda, né? Começou com Ele tá 16, dirigindo, né? então assim, é Provavelmente. muita tensão, dá vontade de segurar no volante e não deixar dirigir, porque a gente tem medo de tudo, né? Como mãe, e também como educadora, orientadora educacional, eu vejo o conflito dentro de mim. Eu sei que é bom eles testarem e irem fazerem as coisas, bater a cara no chão, se levantar. E eu também vejo a necessidade da gente ensinar as habilidades de vida para minimizar esses tropeços, né? Uma coisa muito horrível. Jamais eu daria a chave do carro do meu filho se ele não tivesse passado por fases de treinamento, né? Então, passou pelas fases do treinamento. E a gente não acha isso. A gente acha assim, bom, meu filho tem que acertar na primeira. Meu adolescente tem que acertar na primeira. E a fase da adolescência é exatamente essa. É de descobrimento, é de parar de fazer o que você fazia e o adolescente achava que ele amava e procurar um outro esporte. E aí eles ficam no limbo, não sabe para onde ir, porque depende do amigo. E a gente do outro lado fica, meu Deus do céu, o que que eu faço? Ele está perdido, eu estou perdida. Agora meu filho não se conecta. Então não é simples, mas pode ser simples, né? Pode ficar um pouco mais simplificado. Então vamos conversar um pouquinho. Eu queria escutar de vocês o que é esperado, né, dos nossos filhos adolescentes, a hora que se tornam adolescentes, tanto na fase, né, da pré-adolescência para a adolescência e na fase que eles estão saindo de casa, né? No caso aqui, Bru, você ainda mora com a sua mãe, com o seu pai? Moro com os meus pais. Tá. Então, Uhum. conta aqui um pouquinho, o que é esperado que às vezes os pais não sabem que é. E aí ficam chocados, perplexos, confusos. É, Gente, não sim, esperava com isso. certeza. E É aí até reage. engraçado. Aí reage em vez de ensinar. Exatamente. É assim, é até engraçado, né? Em casa, quando eu falo para os meus pais, é porque quando eu saí de casa, aí já regalo o olho, né? Tipo, como assim? Você vai sair de casa, né? Dá esse. Vai chegar essa hora, né? E assim, eu acho que para os pais é isso mesmo, sabe? Talvez não digo não acreditar, mas fica esse negócio, nossa, ontem ela era a minha menininha e agora tá querendo sair de casa, né? Então, assim, eu acho que bate essas inseguranças nos pais, é normal. E também, eu acho que o cuidado que tem que tomar é não transmitir essa insegurança pro adolescente, sabe? Porque muitas vezes os adolescentes passam na faculdade, por exemplo, com 18 anos, e aí o pai fica, ai meu Deus, mas como que você vai? Você não sabe lavar uma louça, você não sabe arrumar uma cama, você não sabe, né? E aí o adolescente fala, putz, eu não sei mesmo. E aí? Como que eu Bruna, você vou? falou uma coisa bem importante. Então, uma das coisas que a gente, como pais de adolescente, tem que ficar ligado é assim, essas mudanças bruscas. Sim, Porque o nosso cérebro não lida muito bem com mudança. E o meu filho sim. muda e eu estava acostumada com aquilo e agora quer sair de casa? Por quê? Né? Então, é É, simplesmente identificar o sentimento e falar, teve uma mudança brusca, ok, isso me incomoda pra caramba, isso me traz exato. insegurança. Eu acho que é importante a gente nomear os nossos sentimentos e não tentar esconder. Fala assim, Sim, e isso me muitas traz vezes, um pouco de medo, o fato de você dirigir e escutar música ou usar o celular me traz insegurança. Eu queria saber qual é o seu plano, como é que você vai dirigir de uma maneira que você esteja seguro e faça com que as outras pessoas que estejam na rua também se sintam seguras. Eu acho que é essa nuance da mudança de como a gente vai abordar a nossa insegurança. Isso. exatamente.
Porque, assim, os pais muitas vezes passam essa insegurança deles para os filhos e não precisa, é igual você falou. Tá bom, qual é o seu plano? Se você vai sair de casa agora, o que que você pretende fazer? Como eu posso te ajudar? Né? Ah, você não sabe lavar uma roupa, então eu vou te ensinar. Vamos treinando aqui enquanto você tá aqui, sabe? E não assim, não, você não E vai não sair é tarde daqui. demais! Gente, tira essa ideia da cabeça, porque a gente conta essa historinha na nossa cabeça. Gente, eu tô falando total numa percepção de mãe antes de ser lead trainer e tradutora da disciplina positiva. Eu preciso falar para vocês, porque se não tiver uma pessoa por trás do título, eu não vou estar falando de disciplina positiva, estou falando de técnica. Mas é exatamente isso, Bru. Eu já me peguei várias vezes, mas meu filho já tem 17 anos, ele não sabe fazer isso. E a historinha que a gente conta na nossa cabeça é assim, é trágico. É terror. Meu Sim, Deus, não sabe lavar roupa, não vai lavar roupa nenhuma, vai comprar um monte de roupa, ou então vai andar pelado, vai andar pedido. A gente vai para o outro extremo meu Deus, acabou, né? Acabou a moral do seu filho, a sua. Daí, em vez de você realmente se dispor a ser uma ferramenta, falou, bom, então vamos aprender a lavar. sim, Ah, não quero lavar. Bom, é importante para você. Vamos combinar aqui uma hora para lavar para você aprender. E quando você aprende a lavar a roupa, eu vejo que você está ganhando mais responsabilidade. E conforme você vai ganhando mais responsabilidade, você vai ganhando mais liberdade. exatamente. É isso mesmo. Acho que, complementando assim sobre o que você perguntou, né? O que é normal entre a infância e a vida adulta acontecer, né? Eu costumo dizer que os pais gostariam que os filhos, na adolescência, já soubessem o que gostam, o que querem, que as coisas já fossem definidas, né? E a adolescência é a fase mais criativa, ou é o momento do desenvolvimento humano onde a criatividade está aqui transpirando. Então, a experimentação e a desconstrução daquilo que eu achava que eu gostava. Então, por exemplo, nossa, mas ele gostava tanto de futebol, agora eu falo para a gente ir ao campo, ele não quer. Ele gostava tanto daquilo e agora não gosta mais. Então, ok, dentro da adolescência, hoje eu estou gostando disso, amanhã não estou mais. E aí os pais se sentem um pouco incomodados com essas oscilações, com essas mudanças, né? Ao passo que poderia ser visto, ele está experimentando. A palavra experimentar causa um pouco de, mas é experimentando demais. Inclusive, a gente traz até esse tema também para a sexualidade, né, que hoje um assunto tão difícil para os pais, né, experimentar tudo, como que é isso, né? Então, é normal a fase da adolescência ser atrelada à criatividade, experimentação, desconstrução daquilo que eu gostava e novas opiniões, e não necessariamente cravar uma coisa. Eu gosto só disso e agora eu vou para o resto da vida assim, né? Não, eu preciso te perguntar agora, Cláudia, quais são as coisas que os pais fazem que nessa fase de experimentação, já que ela é natural e esperada, Uhum. aconteceu com a gente também, só que a gente esqueceu, né? É. Convenientemente a gente esqueceu. Mas já que é tão esperada e natural, o que os pais falam ou fazem que causa distanciamento? E o que os pais podem fazer ou falar que causam conexão? De novo, a gente quer caminhar junto. Sim. Quando o jovem, por exemplo, chega com uma nova ideia, uma coisa que é muito comum acontecer, os pais já cortarem ali na fonte essa ideia. Falando, não, não, isso não vai dar certo, isso não é bom para você, isso eu não, sabe? É uma coisa assim, há muito isso dos pais acharem que sabem de antemão, ou preveem que ou que aquilo não é bom, ou não, que o menino está fantasiando, está viajando, e já corta ali. Então, é muito comum, né, os pais fazerem isso como se fosse assim, da altura da minha hierarquia, eu sei o que é melhor para você, você está inventando moda. Eles fazem também, não estimulam ou privam o filho de experimentar. Não, não, você não vai fazer, não, isso não é bom, né? Então,
eu acho muito interessante a gente conversar de igual para igual, e mesmo que eu saiba que talvez não seja muito interessante, deixar o filho se apropriar um pouco mais dessa ideia, às vezes experimentar algo novo, errar, cair, não deu certo, e aí ele volta para um diálogo assim, eu tentei, realmente não era bom. Então, não cortar a ideia logo de cara, como se eu sou detentor do saber do que é legal ou não sempre para você. O sempre mata. Exatamente, porque essa ideia de que o pai sabe mais do que o filho é uma posição de criança. E o adolescente, ele está buscando o papel de um adulto, mas ele ainda não é um adulto. Isso. Então, o adulto da relação somos nós. Então, a gente precisa saber o nosso papel para não se tornar um adolescente junto com outro adolescente. Olha que louco! Olha que louco isso! É tudo um papel. Difícil. Então, assim, nós somos adultos fazendo papel do adolescente e fazendo birra junto com eles, bate o pé para ver quem é mais teimoso, dá o celular, já que você continua assim retrucando. O adolescente quer mostrar que ele consegue tomar suas próprias decisões, mas também não consegue. Assim, algumas decisões conseguem, mas nem todas. Por exemplo, mãe, eu quero mudar de escola. Pô, essa é uma decisão grande, não é assim, eu não quero mais usar jeans, ou eu quero cortar o cabelo. É diferente. Cada decisão vai ter um peso diferente. Mas o que você está falando é assim, não importa o tamanho da decisão, né? Ou do que o adolescente está trazendo, porque eles até tentam trazer, né? Ó, mãe, quero cortar o cabelo. Bom, dependendo do que você faz para uma coisa pequena, né? Imagina quando você faz uma coisa grande. Então, Sim. você o tempo todo está ensinando para o seu adolescente se você tem respaldo emocional e maturidade de vida para conseguir segurar essa instabilidade do adolescente. Então, quando o adolescente fala, eu quero cortar o cabelo. Não, você não vai cortar o cabelo, não. Que cortar o cabelo? Não, ou você tem que cortar o cabelo. Eu vou levar, já marquei, você vai. Não, mãe, eu não vou. Então me dá o seu celular. Ai, tá bom, eu vou. Né? Então, assim, fica uma briga desgraçada. Aí você está ensinando o quê para o seu filho em relação à hora que ele sugere alguma coisa? Porque ele está fazendo o papel de se tornar um adulto. Você só está ajudando o seu filho a se tornar rebelde, a recuar, a baixar a cabeça, ou então a brigar de frente e fazer as coisas escondido, o que faz piorar ainda mais. Porque depois vocês vão escutar meu adolescente mente para mim. Por que será? Então, assim, olha, o que você está falando, Cláudio, eu quero resumir agora, porque assim, minha cabeça está explodindo, está explodindo. O que eu quero resumir é o seguinte: quando o adolescente chega para te falar alguma coisa, a primeira coisa que tem que sair da minha boca é obrigado por ter me contado. Enquanto isso, você sente teu coração batendo, vindo até a boca, tá? Suando na axila, porque tem certas situações, meu Deus do céu, eu não vi isso chegando, que foi o que a Bruna falou, né? Aquele de repente acontece, ninguém me avisa, né? De repente acontece, mãe, eu sou bi. O quê, né? Sei lá. Então, assim, obrigada por ter me contado. E respira, respira. Vamos pensar, me fala mais, me conta mais. Por que você acha isso? Por que você quer isso? O que te fez pensar nessa ideia? O que você busca se isso acontecer? Qual resultado você quer alcançar? Essas são perguntas que fazem esse jovem que está se tornando, né, de criança para um adulto, um jovem reflexivo, que tem pensamento crítico, que planeja antes de agir por impulso, que já que eles são super impulsivos, né? Diminui um pouco a velocidade para eles poderem pensar. Então, o que você está fazendo é assim, não corta logo de cara, mesmo assim que a ideia é péssima. Não vai falar, ai, que péssima ideia. Bom, você está ensinando para o seu filho, não conta mais nada. Vai buscar no Google ou com seus amigos. Se você quer ser influência, você precisa fazer igual o Google. Ok, deixa eu te dar algumas informações. Mas pelo menos você está controlando a informação que você dá. Até o Google faz melhor do que a gente, né? Então, assim, olha, eu não sei sobre isso, vamos pesquisar junto, me dá um tempo para eu pensar. Então, assim, cortar logo de cara não é a melhor estratégia se você quiser continuar tendo conexão com seu filho. Talvez agir como um mentor.
mesmo assim que a ideia é péssima, mantenha a ideia, essa palavra, né? Esse conceito na tua cabeça. Vamos pensar junto? Vamos pesquisar junto? A questão do juízo de valor, assim, isso mexe muito aqui com as nossas sessões, assim, quando você fala assim, a ideia é péssima, por exemplo, né? Então, chega e fala, mãe, eu sou bi. Isso é ruim ou isso é bom? Eu acho que antes de qualquer coisa, eu preciso ter calma, porque está chegando uma informação para mim que talvez me desagrade. Mas eu preciso colocar uma outra ótica, né? Assim, talvez possa me desagradar. Mas isso é bom, isso é ruim para o meu filho? O que é isso num contexto? Eu preciso contextualizar. E a gente é muito reativo às informações, a gente é meio assim, eu gosto ou não gosto, isso é certo ou isso é errado. E aí isso vai muito impulsivo também da parte dos pais. Chegou uma informação, eu não gosto, eu já falo o que eu penso e já taxo aquilo ali como, né? E será que não tem um caminho do meio? Né? Então, eu digo aos pais, primeiro recebe, você não precisa dar resposta, você não precisa falar nada no momento. Veja primeiro como que isso chega para você, inclusive, né? Para depois você ter condições mais racionais de dialogar, de acrescentar, e não de defender uma ideia prévia sua. Porque também podemos desconstruir e acrescentar um novo olhar sobre a nossa vida que vem pelos nossos filhos. Os nossos filhos nos modernizam, nos atualizam, né? Então, essa é uma fonte de Amém! vida. Amém! Amém! É uma fonte de vida linda. Então, que legal! Você use e abusa da novidade que causa desconforto. E depois você vê se isso é ruim, se isso é bom. As coisas vão se acertar, né? E isso não significa que a gente não tem que incutir os nossos valores e os limites, não é? Sim, Eu acho que é importante a gente éticos e falar, bom, morais. vamos dizer que, sei lá, meu filho está tomando energético, ou está tomando pílula, alguma coisa que eu não alguma coisa séria. A gente jamais aqui está propondo, não, vamos respirar e falar obrigado por ter me contado e ficar nisso. Não, esse é o primeiro passo, gente. Esse é o primeiro passo. Tem uma ferramenta da disciplina positiva que se chama conexão antes da correção. Se eu quero ter influência com alguém, eu preciso aprender a me conectar. E para isso eu preciso saber o que como essa pessoa está vendo essa solução, esse problema, essa circunstância. E aí sim eu vou ter um poder maior ainda para ajudar na correção. Então, pela força, a gente não vai conseguir o jovem fazer nada, mas pela influência, a gente vai conseguir, pelo menos, ter um espaço dentro da cachola deles, para a hora que eles estiverem com os amigos, a influência dos amigos contrabalancearem com a influência das suas palavras. Quem é que escuta alguma coisa? Pô, caramba! Mas eu sinto sempre assim, teu quarto você sempre fica desarrumado, você não faz nada direito, você não... Aí ele vai para os amigos. Nossa, como é bom ter tua companhia. Nossa, é uma pessoa tão divertida. Eles veem o melhor nos nossos filhos. Oh, quer fumar alguma coisa? Quer tomar alguma coisa? E aí, o que acontece? Vira uma presa fácil, porque em casa eles não me veem. Só veem o meu pior. Aqui eles só veem o meu melhor. Pronto, misturou com a fórmula da reforma da adolescência, já age por impulso, pronto, acabou. Então, se a gente quer ter um espaço dentro da cachola dos nossos filhos para incutir valor, a gente precisa aprender a se conectar antes de corrigir. Então, de novo, a gente não vai parar no passo, obrigado por ter me contado e respira fundo. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é, deixa eu pensar, o que eu vou fazer? Qual é o limite? Como eu vou comunicar esse limite? E eu acho que isso que você tá falando, Fernanda, é muito importante, você trazer isso, porque eu acho que existe ainda um mito que eu escuto de alguns pais que falam assim, e também hoje tem essa questão, alguns que vivem distante desse nosso mundo, da área da saúde, da área da educação, tá? Então, eu estou falando de pais que estão mais distante disso aqui que a gente está fazendo, desses pais que estão aqui aprendendo, ouvindo, e fala assim, hoje tem
essas aulas de disciplina positiva, de não sei o que lá, eles falam assim. E isso vem falar que pode tudo. Então, existe ainda um mito da questão da permissividade, aonde se confunde muito, né? Quando a gente traz essa questão da educação com respeito, com a gentileza, com a escuta, com a permissividade. E aí, quando você trouxe essa questão, eu acho que isso é muito importante, tanto para a criança, quanto para o adolescente, quanto para a vida, né? Que é a educação respeitosa, consciente, e que isso não quer dizer, muito obrigada por ter me contado, que tá tudo bem e então pronto, agora é assim, que legal, vou fazer isso aí também. Não, se isso está ferindo um sistema de valores da família, a gente vai intervir, a gente vai conversar, até porque a gente sabe que adolescentes, eles não reconhecem, eles não dizem, mas eles também estão ali clamando pelos limites, pelas direções, eles também precisam disso, né? Da nossa parte como pais, como adultos responsáveis. Então, isso que você trouxe é muito legal, da gente olhar para esses valores. Eu costumo dizer sempre assim para os pais: a gente precisa escolher muito bem as nossas batalhas. O que eu quero dizer com isso é, com um filho adolescente, se tudo aquilo que eu discordar dele, pensar diferente, seja pela nossa diferença de idade, pelas questões culturais, pelos mundos diferentes que a gente vive, tudo eu for brigar, for ser motivo de... A nossa vida vira um ambiente bélico. Então, escolham as suas batalhas. Aquilo que realmente for importante, ali você vai, né, intervir com firmeza, e eu acho que é bem isso que precisa ficar claro. Quando a gente está trazendo essa educação de respeito, de escuta, de vamos acolher, a gente não está dizendo de deixar experimentar as situações, ser criativos, de não cortar. A gente não está dizendo que pode tudo. Opa, agora a vida é um oba-oba, tá tudo liberado. Não é isso. E então foi muito importante você tocar nesse ponto, e aí eu acho que é até legal você trazer um pouquinho disso sob a ótica mesmo da disciplina positiva, porque a gente ainda vê que tem muito essa confusão, posso dizer assim, de quem realmente não estuda, não conhece e traz isso hoje como permissividade. Mas é isso que acontece, né? As pessoas falam assim, geração mimimi. Por quê? Porque eu tirei a punição do meu filho e tirei recompensa. Eu tirei essas duas estratégias. Na minha casa não tem isso. Gente, eu tirei isso há muito tempo. Eu não coloco meus filhos de castigo. Desde que eu comecei a estudar disciplina positiva. É dificílimo. Só que assim, eu comecei quando eles eram pequenos. Hoje meu filho tem 17 anos, ele é maior do que eu. A pessoa, se eu desse um tapa nele, ele me dá um tapa de volta, ele acaba comigo. O cara é muito grande, ele é muito forte. Então, não é isso. A gente tira a punição, a gente tira a recompensa, a gente tira o castigo, a gente tira a humilhação, a gente tira a palestrinha, o sermão. Aí você fala assim, o que que sobra? Ai, geração mimimi, porque não aguenta nada disso. E aí vai para o outro extremo, Carol, que é a permissividade. Porque eles acham que se não tiver castigo, não aprende. Quando, na verdade, a gente aprende muito mais se a gente tiver orientação, se a gente tiver disciplina, tiver alguém ensinando pra gente. A questão é que a maneira que eu ensino, que eu disciplino aqui em casa, é por meio da conversa, é por meio da consequência. Eu já tive que dar consequências que eles não gostaram, mas eu não fiz eles sofrerem. Se eles sofreram ou choraram, é por conta da própria consciência deles, entendeu? Não foi porque eu falei, você é um péssimo filho, né? Não foi nesse nível. Foi assim, olha, o que você fez está errado. E ele precisa ser consertado agora. E por isso você vai ficar sem o privilégio de usar essa coisa que está relacionada ao problema. Eu falei de uma maneira respeitosa. Eu dei uma consequência que é razoável.
E que, porque ela é razoável, ela é sustentável. Muitos pais falam assim, Carol, bom, tá bom, não vou usar punição, não sei o quê, então eu vou tirar o celular. Mas eu vou tirar o celular por um mês. Meu, se tirar o celular por um dia de um jovem, ele surta, porque é o jeito deles se comunicarem. Mas se o celular tiver relacionado ao problema que foi criado, por isso que chegou nessa situação, o celular vai ter que ser tirado, mas não precisa ser um mês. Vamos sentar aqui e conversar. O que que aconteceu? Como é que você vai reparar esse erro? Porque se a gente tiver um plano, e você reparar, colocar limite no seu aplicativo, eu vou também colocar um limite para desligar o Wi-Fi, a gente vai ter que colocar os limites que você não tem ainda. Você não sabe se ainda se autoguiar nessa situação. Então, vamos colocar os limites, vamos sentar junto para conversar. Eu ainda vou definir esses limites e se você concordar, se você fizer, daí você tem o celular mais rápido. Mas tem uma lógica, né? Não é assim, ok, mimimi, mãozinha na cabeça, parabéns, ó, você tirou 0 na prova. Isso é permissividade total, e não é isso que a gente tenta passar. Isso, Eu acho que você falou uma perfeito. palavra que é definir os limites. Quando eu vejo que há uma consequência, o pai vai ali, né, fala, olha, isso não foi bom e tudo mais, vai ter uma consequência, eu sinto falta de, então como é que deveria ser? Que haja uma conversa, porque assim, se eu fiz algo que não foi legal, o adolescente fez algo que não foi legal, como é que seria o positivo disso? Então, como que esse jovem deveria ter atuado? Então, qual é o limite? Essa conversa da orientação, né? Porque tem assim, você não foi bem, então você vai ter uma consequência, mas eu vejo que não tem a conversa sabe como deveria ter sido? Sabe como você poderia ter feito? Essa parte, eu sinto que às vezes não vai, e aí não tem aprendizado. Tem o erro e uma consequência, mas então tá, mas como é que deveria ser então? Me fala aí, mãe, pai, assim. E aí não tem essa conversa, porque fica etc., vai para a consequência, mas não vai para o aprendizado. Sabe o antigo cantinho do pensamento que o menino fica tentando aprender sozinho, pensando lá? Então, como se fosse isso, assim, errou, pronto. Tá, mas pode me ensinar a fazer? Eu Mas sinto olha, essa é uma falta dessa. maneira bem econômica para os pais, hein? Porque se eu Sim, mando pro quarto, cala a boca, fica quieto, não tem mimimi aqui em casa, vai ser do meu jeito, olha quanto eu estou economizando como mãe de me atualizar, de aprender uma linguagem que vai conectar, que vai ensinar. Eu tenho que dar meu tempo e meu esforço para ensinar a fazer diferente, seja lavar roupa, como a Bruna falou, seja consertar um erro que foi cometido. Eu preciso me envolver nisso, mas eu não quero me envolver, porque eu já tenho um monte de problema. Por que que eu tenho que lidar com o seu? Você se enfiou nesse problema? Por que que agora o problema é meu? Bom, o problema sempre vai ser seu, porque você tem um filho, você, isso. você precisa aprender a Uhum. ser um bom mentor, para que os problemas tenham cada vez menos recorrência e ele aprenda a olhar para dentro de si, né? E E eu eu sinto acho que eles também ficam que para chegar perdidos. nesse ponto que a Cláudia trouxe, Pode desculpa, falar. mas para chegar nesse ponto que a Cláudia trouxe, que é super pertinente, de ter o depois, né? Mas como é que eu poderia ter feito diferente? Do pai, da mãe, poder levar essa forma mais adequada de agir, que é importante e que é um trabalho, sim, para os pais, para os educadores se atualizarem, tem um passo antes que precisa já ter criado essa conexão, esse lugar, esse espaço, porque muitas vezes, se do nada eu chego depois com isso, às vezes o adolescente nem dá esse espaço. Eu não quero saber como é que eu poderia ter feito diferente por você, né? Eu sei, porque o adolescente, ele tem muito aquela questão também, em alguns momentos, de eu sei o correto, eu sei o que eu tenho que fazer, né? Você não conhece a minha realidade, você não está lá, você não sabe.
É claro que eu estou falando aqui de uma maneira geral, estou generalizando, mas a gente sabe que tem adolescentes e adolescentes, tem aqueles que vão, que pedem, que conversam, mas de uma maneira geral, muitos já têm isso. Então, é, é tão importante essa conversa que a gente está tendo aqui e que isso venha sendo construído desde a infância, que eu percebo, assim, como eu atendo os pais de crianças e de adolescentes, eu vejo muito, né, que os filhos vão crescendo e os pais percebem todo esse crescimento, nossa, como cresceu, nossa, mas os pais, eles não crescem junto no seu conteúdo ali, no seu repertório para educar, para acompanhar tudo isso. Eles continuam educando como uma criança, muitas vezes, né? Ou então entra na fase do limbo. Ah, agora cresceu, agora já não precisa mais, né? Ou é aquele acompanhamento eficaz que a gente fala que precisa estudar. Às vezes, quando a gente está conversando aqui e a gente explica o cérebro do adolescente, tem pais que falam: "Ah, sério? Tem isso, né? Essa questão do córtex pré-frontal, as funções executivas. É uma surpresa. Então, para a gente, que é algo do nosso dia a dia, a gente vê que causa espanto. E aí, eu falo, é muito importante essa conversa para que isso aconteça antes, para que essa conexão que muitas vezes a gente tem na infância é um desafio ser mantida, porque o adolescente muda, existe a individuação, que é natural, e por isso que a gente tem que ser uma comunidade aqui muito junta. Vamos ajudar esses pais a conseguirem manter essa conexão para que eles também tenham esse espaço de depois poder falar: peraí, não foi legal, mas vamos pensar juntos, como é que você poderia ter feito melhor? Também ouvir do adolescente. O que ele acha que ele poderia ter feito de diferente nessa situação? Porque aqui com a gente, nesse espaço de consultório, flui. Quando eles trazem, putz, desculpa a palavra, né? Mas, nossa, Carol, fiz merda com meu pai lá. E aí a gente vai explorando aqui, eles E, trazem. Carol, quando eles falam fiz pi, eles não querem admitir para os pais, porque senão os pais vão falar o quê? Tá vendo? Eu não avisei, Palestra. eu falei para você. E o adolescente não quer escutar isso, porque senão vai jogar o adolescente numa posição de criança, eu não sei. E ele não jamais quer Quantas abrir mão da vezes eu dignidade já dele. falei isso para Exato. você? Ele não vai admitir que ele tá errado. Então não vai contar. É melhor esconder, é melhor sofrer a consequência do que falar para meus pais, porque eu sei que eu vou escutar deles. E dói não ser admirado pelos pais. É uma questão assim até de autoproteção. Então, gente, por favor, não sejam mães e pais chatos, sejam mães e pais curiosos. Vão para o consultório de psicologia da Cláudia, da Carol. Inclusive, até vocês têm um perfil, né, que se chama Adolescência Simples. Conta um pouquinho. Assim, a gente deixa os pais com recursos para continuar aprendendo. Acho que essa que é a grande sacada. Nunca é tarde demais. Ah, meu filho tem 12. Começa a aprender agora. Pega o livro da disciplina positiva para adolescentes, lê. Faz o curso da disciplina positiva para adolescentes, você encontra no meu site, filosofiapositiva.com.br. Vai para o consultório, pede ajuda, pede novos insights se você não quer ler, não quer fazer curso. Paga para alguém te ajudar, porque é o melhor investimento que você vai fazer na tua vida. Você vai recuperar esse investimento, sabe quando? A partir de agora, você não vai ter que investir em remédio, em terapia, em buscar a criança em algum lugar porque está drogada, sei lá. Sabe, as coisas acontecem de uma maneira bem rápida e de surpresa. Então, deixa o contato de vocês para eles buscarem ajuda. Bom, então, a nossa página é Adolescência Simples, né, no Instagram, e o objetivo dessa página é exatamente isso, traduzir toda essa teoria que a gente fica horas e horas e horas estudando e traduzir isso para uma linguagem leve, acessível, mas atualizada,
né, com base em estudos, em referências, em neurociência, tudo aquilo que tem evidência, a gente está sempre tentando fazer todo esse apanhado das melhores práticas, aquilo que tem dado certo e aquilo que não tem dado certo, está ali para você ver se você pode beber dessa fonte e aplicar na sua casa. E nós também estamos sempre ali assessorando os pais, as pessoas entram em contato com a gente faz mentoria, até pelo próprio direct da página, a gente tenta direcionar, indica um livro, indica uma referência teórica, enfim, é um caminho, é um dos inúmeros caminhos disponíveis, né? Nós duas psicólogas alimentamos isso constantemente, fazemos as lives e a gente tem esse canal super aberto para ajudar. Então, tirem proveito disso, porque realmente vale a pena. Agora, eu queria de vocês três deixar um mantra, uma mensagem final, assim, que vocês sentem que os pais realmente falam, precisava disso. E que é algo, assim, que a gente pode dar de semente para eles poderem levar para casa, germinar, pensar. Eu gosto muito de lembrá-los que a base ali, apesar de todos os erros, das confusões, do sentimento de perda, tem muito amor por trás. Então, dá certo, tá tudo certo. O caminho, ele não é uma linha reta. Não é de ninguém uma linha reta. É o amor, né? O amor é que me garante que tá tudo certo. Quando eu vejo aquela família que tá aqui, apesar de cansada, de perdida, etc., o que tem como base é o amor, nossa, fica tranquilo, vai dar tudo certo. O que precisava ter, já tem. Que é o amor. O amor que você tem por estar ali conduzindo um jovem, por seu filho, né? Seja não só filho, um jovem, vai dar certo, porque tem amor. Isso aí, eu concordo com o que a Cláudia disse. Por trás de toda essa busca, todas as preocupações, o que move tudo isso é o amor, senão a gente deixaria correr. E eu gosto muito de falar para os pais que de nada adianta, né, todo esse olhar, toda essa busca para uma educação melhor, ou se eu não tiver um auto-olhar também. Então, é um autoconhecimento, é buscar olhar muito para a gente também, entender quais são as minhas necessidades, como mãe, como mulher, como pai, como homem, como profissional, sabe? Eu estou tendo também as minhas necessidades atendidas, eu estou conseguindo, porque eu preciso disso, eu preciso estar bem comigo. Não adianta aquela coisa, eu largo tudo só em função do meu filho. Claro, a gente tem as nossas prioridades, mas eu não estou dizendo que eu não preciso olhar para mais nada, né? Então, esse autocuidado, autoamor também faz parte desse mergulho, dessa busca, seja para um filho ou criança, adolescente, adulto. Eu preciso me olhar, eu preciso me amar e aprender a entender o que está passando comigo. Naquele momento que eu estou irada, que eu já vou entrar lá e já ser aquela mãe chata, eu perguntar antes, espera aí, o que eu estou sentindo? Por que isso está tão forte dentro de mim? Será que é a hora de eu comunicar, de eu ir lá, né? E também e ter esse mergulho, tentar entender por que eu estou assim agora. Então, autoconhecimento é aquele mergulho em mim, é a parentalidade consciente mesmo. E Bruna, nossa jovem adulta, Sim, e para finalizar, eu acho que fazendo um gancho, né, das duas, pais, vamos tirar os pés do acelerador e escutar. Às vezes esse jovem só está precisando de uma palavra sua, para ele acalmar e entender, entendeu? Às vezes
vai chegando, vai dando desespero nesse pai, vai julgando, e muitas vezes esse jovem só precisava de uma palavra amiga, sabe? Colocar o pai para sentar aí, pai, tipo, não estou entendendo, eu preciso de ajuda. E muitas vezes o pai tá tão eufórico que ele não consegue entender esse pedido de ajuda do adolescente, né? Então é assim, é parar, tirar o pé do acelerador e ouvir. O que que meu filho tá precisando de mim agora, né? Eu acho que é isso. Espero que vocês tenham levado daqui alguma coisa, um novo aprendizado para fazer com que o dia a dia da sua casa seja mais leve, mais conectado e mais consciente. Nunca é tarde para começar. Não importa a idade que você tenha, que seus filhos tenham, sempre dá tempo. Enquanto você estiver respirando, dá tempo. Então a gente convida vocês para nos seguir no perfil da Cláudia e da Carol, é o @Adolescência Simples, e o meu perfil, Fernanda Ali, é o Filosofia Positiva Oficial. Fiquem em paz e a gente se vê na próxima.